Salve galera, vamos começar? Vamos dar uma olhada na estratégia simples demais para a gente começar e que tem um índice de acerto fenomenal e principalmente o nosso ratio consegue ficar em torno de bem mais do que 2, é o que eu quero mostrar para vocês. Basicamente vocês vão ter o alfa rodando na parte de baixo, de cima, como vocês colocarem aí, mas lá no Ibu, né, eu já mostrei como faz, se precisar eu mostro novamente. Inclusive eu vou estar fazendo uma recapitulação, tá, de tudo que a gente passou aí, todos os pontos, para vocês começarem a pegar firme. Vamos lá. Primeiro, duas coisas que a gente tem que olhar. Primeiro, o nosso TSI ele mostra a tendência de alta, tá? Então a gente vai sempre procurar pegar os dois juntos, se possível perto da média. Nós temos a nossa média aqui. Eu estou usando, a minha média é essa rosinha aqui. Eu estou usando um canalzinho em volta dela, mas porque se por acaso eu tiver um tipo aqui, por exemplo, digamos que eu tivesse uma entrada nesse 2G aqui, o stop fica legal aqui curtinho, só fica mais fácil ser estopado, principalmente por causa da nossa DR. Então, algumas vezes, talvez eu resolva colocar aqui abaixo dessa parte aqui do canal, tá? No grupo eu passo para vocês direitinho, média e tudo mais, toda a configuração, quem já tiver no Ibu, porque só vai conseguir fazer isso por no Ibu ou pelo TradingView, né? Tá? Ou por uma plataforma paga, como eu estou fazendo aqui, tá? Mas no Ibu é gratuito, dá para fazer com toda a tranquilidade do mundo, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção aqui, o que a gente vai fazer? Eu peguei uma lista aqui, dentro do bar chart, eu vou acompanhando essa lista aqui, só para estar mostrando alguns exemplos do sinal, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu point fix, para ficar mais fácil. Então, basicamente, o que a gente vai querer aqui, só para vocês conseguirem assimilar, entender direitinho, a gente quer que o nosso TSI esteja acima, tá? Da nossa linha vermelha, e aqui vai estar fazendo cruzamento. Isso aqui são os momentos, tá? Ele vem para cá, mostra o fundo aqui, quer ver aqui? Deixa eu passar lá. Ele mostra o fundo, tá acima, assim que ele volta para cima, a gente pode ter uma nova entrada, tá? Ó, na verdade está um pouquinho antes aqui, tá? A gente pode ter uma nova entrada. O nosso top a gente vai procurar sempre manter na mínima, né? E vai para cima. Então vamos lá, só para a gente ter uma noção. Aqui pode ver, ó, eu tenho as minhas entradas para cima aqui, mas aqui está totalmente para baixo, então eu não vou estar entrando nesse ponto aqui. A partir desse ponto aqui, ó, eu já tenho entrada, tá? Só que acontece aqui, eu tenho entrada, porém o meu alfa ainda está para cima, tipo assim, ele já está para cima, ele cruzou aqui, ó, nesse ponto. Se eu tivesse entrada aqui, beleza, porém aqui eu, às vezes, faço isso, tá? E às vezes tomo pau, acontece, porque aí você entra num ponto um pouquinho mais arriscado, porque o nosso TSI ainda não está confirmado. Mas, basicamente, para quem foi mais agressivo, algumas vezes toma um stop, é um stop curto, aqui, por exemplo, tem 1,5% só, até aqui em cima, ele já te deu quase, né, 2, mas, ó, seguindo aí, se vocês colocarem 12 por 1, vai dar, só isso aí por 2 dá 6 vezes, né? 6 vezes o ganho, 6 vezes o risco de vocês, tá? Basicamente, aqui então a nossa entrada mesmo para valer foi aqui, ó, pode ver aqui, ó, aqui deu a entrada e foi um stop, ali no arriscado não foi, né? Interessante isso, né? Aqui a gente teve um stopzinho aqui, ó, a nossa entrada foi nesse esquema aqui, tá? Ó, deixa eu ver se eu... Às vezes eu tenho que puxar o mouse mais para fora para ele pegar 1%, tá? Então nada demais. E em seguida ele vem e os dois cruzam juntos, que esse é o melhor dos mundos, né? Quando eles cruzam juntos aqui, tá? Então eu tenho minha entrada aqui, nesse ponto aqui, meu stop ficou aqui com a média de 2,25% e sobe e vai embora. Aí você vai decidir onde é que você quer sair, né? Mas na média de 2% aqui deu 5 vezes o lucro de vocês. A próxima nossa aqui, deixa eu pegar lá, eu tô com a ADC aqui, ADC, deixa eu pegar a próxima, ela é a ADR, eu acho que eu tô montado nela ainda, tá? A ADR eu ainda tô montado nela, ó, ADR, olha só, interessante aqui, ó, aqui, ó, ele dá um sinal bonito, inclusive, tá, né? Porém, ele faz a base aqui, deixa eu puxar isso para baixo. Inclusive, ele faz a base aqui, ó, bonita, né?
porém o meu TSI ainda está para baixo. Aqui o meu TSI cruza para cima, porém aqui já está em cima. Eu vou esperar ele baixar. Só que quando ele baixa, ele encosta aqui. Olha só o que ele faz. Aqui eu tenho uma entrada aqui, e aqui é uma entrada com loss de 2%, tá? Aí logo em seguida a próxima entrada é onde? A próxima entrada é lá em cima. Eu não entro quando tem um gap muito grande. Dá para entrar? Dá. Na maioria das vezes dá ganho, tá? Mas eu não gosto de entrar quando tem um gap. É só uma questão de... tá? Ó, mas aqui tá tranquilo aqui. Deu quanto aqui? Deu 7% aqui, tá? Até aqui em cima dá 20, quase 21, dá quase 7, dá quase 3 vezes, né? Ó, tá? Lá em cima já deu mais 3 vezes, já tá indo quase para 4 vezes. O próximo aqui é AEHR. Eu tô indo pela lista, tá? Tô indo pela lista que eu mostrei para vocês. Olha só. Ó, vamos lá. Vamos pegar só das últimas para a gente não ficar perdendo muito tempo, só para vocês conseguirem entender. Aqui eu tenho o meu DSI aqui, indo para cima aqui, né? Olha o que eu falei, ó, longe, tá vendo? Aqui nesse caso, se você pegou no gap, você é estopado por 7%. Então, se você espera o retorno, por quê que eu não faço isso? Porque ele ficou muito longe, ele está esticadaço, longe da média, tá? Então, das duas, uma que eu espero, ou que ele venha buscar a média, ou que ele vai lateralizar. Então não tem porque eu jogar dinheiro fora aqui. Então eu fico esperando. O que ele faz? Ele vem, ó, ele faz praticamente praticamente não, é um fundo curvo, né? E aqui a gente tem o que a gente chama de undercut. Pode ver que é onde o pavio vem para baixo desse fundo aqui e volta totalmente para cima, ó. Inclusive fui estopado por causa do paviozinho filha da mãe desse. Depois eu mostro para vocês, tá? Ó, então a nossa entrada é aqui. A nossa entrada verdadeira valendo mesmo é essa desse candle aqui, com 8%, já foi 36%, deu mais, né? A entrada, eu gosto de pegar uma entrada, daria para ser aqui, mas eu gosto de pegar uma entrada mais confirmada, tá? Beleza, então é isso mesmo, a média é 7,5%, tá? Vamos botar como se fosse 8%. Eu estou indo até o topo, tipo, como eu falei, você pode sair em qualquer lugar que você quiser, tá? Só para você ter uma ideia do quanto o ativo andou. Então dá quase 42% aí, cara. Dá CG7, 42, dá quase 6 vezes 6x aí, né? Próximo. AEP. Eu tô indo pela listinha, tá? Tô indo pela lista que eu mostrei para vocês aqui, ó. AEP. A AEP tá aqui, ó. American Electric Power Company aqui, tá bom? Então eu apliquei meus filtros aqui. Aqui eu tô pegando o filtro das renovações, das máximas das últimas 52 semanas. Filtro bem simples, né? Aqui ele vira para cima na parte de cima, mas aqui ele já está em cima, então eu tenho que esperar ele vir para baixo. Ele veio para baixo, e quando vem aqui, esse aqui ainda está para cima, então a minha entrada é aqui, ó, exatamente nesse candlezinho aqui, ó, nesse candle aqui, ó, tá? Ó, com 1,15%, né, até lá em cima ele foi a 12%, dá quase praticamente 10 vezes, deu 8, 9 vezes aí, tá? O próximo nosso da lista, a gente está em AEP, AG. Olha só quantos ativos eu estou passando aqui para ver como é extraordinária a estratégia, né? A simplicidade, porque você só tem que ter a paciência, fazer seus filtros como eu mostro, né? E criar inclusive outros filtros, né? E ver e seguir só isso. Aqui a gente teve um stop, né? Porque eu falo que teve stop porque deixa na mínima, tá? Ó, deixa na mínima. Então aqui, ó, aqui a gente foi estopado aqui, ó, com 9%. Se você entrou aqui com 9%, 10% é aceitável, né? Como eu falei, tá? Só que aí o que acontece? Ele vem para cima, ele vem para baixo, e aí ele aponta para cima de novo. Só que ele apontou para cima aqui num dojizinho muito pequenininho aqui. Aqui dá para entrar, dá um pouquinho longe da média. Eu espero, como eu falei, eu gosto de esperar ele vir voltar na média. Pode vir aqui de novo com gap. Eu não gosto de entrar em gap, tá? Eu prefiro esperar, ele vem, pode ver que ele vem aqui, ele aponta aqui, ó. Ó aqui onde é que tá a entrada. Então, por você não esperar aí entrar no gap, você toma, tá certo que é curto, 2%. Mas aqui você já tomou 9%, né? E aqui agora o que vai acontecer aqui? Agora ele vem se pagar. Ó, a gente tem mais um aqui de 7%, aqui o stop fica em 8%. Mas em compensação agora ele foi lá e deu 56%. Ou seja, pagou o stop de vocês algumas vezes. Vocês tomaram o stop ali de 9%, 9,5%. Vamos colocar que fosse de 10%, tá?
pagou 5 vezes o tamanho do stop de vocês. E aqui também, né? Tipo, é aquilo que eu falei, eu quero estar mostrando para vocês, ó. Aqui eu tenho uma entrada, opa. Aqui, ó, aqui eu tenho uma entrada, tá? Pode ver lá, ó, aqui ele faz aqui, ó. Ele cruza aqui, porém ele cruza já com esse aqui para cima. Então eu vou esperar ele voltar para fazer um fundo. Ele voltou aqui, fez um fundo e aqui ele aponta para cima de novo. A hora que ele apontou para cima, e principalmente aqui nesse caso, acima da minha média, olha só, ó, tá? 7,52%. Se vocês estiverem se perguntando por que a tela no fundo aqui tá preto, azul, esse rosa aqui, tá? Esse aqui é o estágio 2, o estágio 2, isso, estágio 2 de Weinstein, tá? Então aqui o meu gráfico aqui ó, já está com um fundo programado para que eu consiga ver aqui em que estágio a ação está. Então essa ação aqui, provavelmente ela veio lá atrás de uma queda, fez o estágio 1, que é onde vai terminando essa parte rosa aqui, tá? E aqui agora ela entra no estágio 2, vai subir no estágio 2, tá? Acima da minha média longa, quando vocês conseguem olhar aqui, minha média longa aqui, ó. Tá? Então pode ver que ele embarriga, ele faz a contração aqui no VCP aqui, tá? Ó, ele faz a contração, faz um cap handle aqui, ó, um fundo arredondado. Tem gente que já começa a contar a partir daqui, e aqui ele faz a contração, e aqui a gente tem o sinal verdadeiro, que é o sinal que deu toda essa subida pra gente, tá? Basicamente isso. Ou se você olhar também, se você for um pouquinho mais observador, você vai ver que a gente tem aqui o que eu já coloquei lá no grupo, tá? Pode ver aqui onde é que está o fundo aqui, ó, esse fundo aqui. O que ele faz aqui, ó? Ele faz o que eu chamo de, ó, undercut, né? Ele vem experimentar e vem limpar, ele vem fazer a limpeza desse fundo aqui. E pode ver que esse fundo aqui, ó, ele não chega a ser tão baixo, tá? Então, o que ele fez aqui? Fez um pivô, tá? E ao mesmo tempo, a partir do momento que ele vem aqui nessa área aqui, né? Ó, ele volta aqui, tá vendo aqui? Ó, é o famoso tight, aqui, tight flag, tá? Ó, que nada mais quer dizer do que bandeirinha apertada, que é basicamente isso aqui, uma bandeirinha, ó, bandeira de alta apertada, aqui foi a nossa entrada, tá? Vão observando, gente, porque isso aqui tudo vocês vão somando aí na cabeça de vocês, tá? Vocês começam a olhar isso aqui, começam a olhar o gráfico, e quanto mais vocês olharem, mais fácil vai ficando, mais simples, não é fácil, mais simples vai ficando. Eu estou em AG, vamos para a próxima é Alamos Gold, AGI, tá? Isso aqui é o gráfico de hoje é dia 26 de fevereiro, tá? Então pode ver que eu estou seguindo aqui, ó, opa, AGI. Aí, olha só, a AGI aqui, meu último sinal foi onde? Meu último sinal foi aqui, ó, tá? Ó, eles cruzaram juntos aqui, como eu falo, melhor dos mundos. A entrada poderia ter sido aqui, porque ele já está apontando para cima, aqui já entrou para cima, aqui já está cruzando e está bem na hora que ele sai debaixo da média. Olha só o que ele fez aqui, ó, tá? Ó, até ali em cima já tem o quê? 14%. Mas se você quis esperar uma confirmação verdadeira, você estaria, apesar que não dá aqui para esperar, se você esperar confirmação, porque aqui já está confirmado, o que vai acontecer, você teria que esperar, e agora está dando uma nova entrada aqui, ó, tá? Ó, uma nova entrada aqui. O problema dessa entrada aqui é a distância que ele tem da média aqui, ó, tá? Mas tá valendo. São 5% aí, mais ou menos, 5,5%, né? E projetado para cima. Vamos ver quanto é que daria essa operação aqui. Essa operação aqui, com a entrada certinho como foi aqui, com 6,5%, vamos ver quanto é que está dando aqui. Está dando aí, já está dando 2 por 1, tá? Então, quando eu falo que dá para multiplicar, desde que vocês mantenham o gerenciamento, é por isso que eu estou no pé de vocês com o gerenciamento, que eu tenho batido em cima de calculadora, para vocês manterem o risco fixo agora no início, tá? Porque quando vocês conseguem fazer pelo menos 2 para 1, cara, você pode errar a rodo. Você vai sair no lucro ainda, tá? AHR é o próximo, AGI era aquilo lá, isso mesmo, AHR é o próximo. Olha só, a última entrada dele foi quando? Foi aqui, ó, tá? Ó, eu tive entrada aqui, ó. Aqui ele ainda tá flat, não sei se eu teria entrado aqui não, aqui, ó, teria combinado, mas eu teria esperado, na verdade eu tenho uma entrada aqui,
tá? Essa entrada aqui, infelizmente, eu não teria entrado nessa entrada aqui não, tá? Talvez um pouquinho de risco, esse stopzinho curto, às vezes eu faço isso, tá? Tem as condições, mas não é exatamente o que eu quero que vocês façam agora no início, tá? Não assume risco desnecessário. Ó, aqui, ó, a gente tem, aqui sim, aqui a gente tem entrada, estopou, não estopou. Então, ó, aqui, ó, no fundo aqui pode ver que nenhum dos pavios pega ali para estopar, tá? Fica meio apertadinho, dá um suadorzinho durante 2 dias, 3 dias, mais ou menos, fica patinando. 6,65 é o meu valor do meu stop. Aqui em cima deu 15%, 16% aqui, ó. Deu quase 3 vezes. E aí se seguiu, porque não. Deixa eu ver se ele vai ser estopado aqui. Se segurou, ele é estopado nessa área aqui, ó, tá? Mas, tipo, deu 2 vezes, você já pode, no mínimo, proteger. O próximo. Tô em. Ih, cara, peguei até um negócio aí que nem era. Brett Alt Food. E aí, ó, tá vendo? Saiu até fora, esse troço aí nem tá aqui, né? Ó, eu toquei um ativo sem querer lá, ó, e nem tá. Vamos pegar esse AGI, Alo, eu acho que era Alo que eu tinha que botar aqui. Sei lá onde é que eu arrumei esse negócio, cara. Vamos em Halogene. Ó, aqui a mesma coisa. Ó, os dois praticamente cruzam juntos aqui. Agora sim, agora tem uma entrada bonita aqui. E com 9,80, tipo 10, mas lembrando que como eu mostrei na aula do gerenciamento, que o problema aqui é o seguinte, não é o stop financeiro, que vai ser, você vai calibrar ele para que ele fique o mesmo, né? O $1, $2, $3, $5, $10, é o que você definir que vai ser o seu risco financeiro. Só que o que vai acontecer? Para conseguir 2 por 1, ele tem que andar 11. E aí vai o que? Vai a nossa DR, tá? E aí, por isso que é importante DR. Mas olha lá quanto que ele andou. Você deixou 10%, ele andou 50%. Claro que tem que ter paciência. E não é muita coisa não, porque se você parar para olhar, olha só, eu vou botar aqui, ó, em cima aqui, ó, só para a gente ter uma ideia de quantos dias são, ó. Eita porra. Aqui são 8 dias. 50% em 8 dias. Tá? Então dá pra ver que não é coincidência, porque eu tô indo pela lista, cara. Tipo assim, não tem nada arranjado aqui. É que a estratégia é muito, muito, muito foda. Qual é a dificuldade ainda da nossa estratégia? A gente ainda não consegue, eu consigo botar ela no screener, no MetaTrader, mas não é a mesma coisa, porque a gente não vai ter todas as ações, tá? Você cria a lista fora, joga para dentro do MetaTrader e faz escaneia para ver os sinais no MetaTrader, tá? E aí sim faz a entrada pelo Webull, sempre pelo Webull, tá? Então a nossa dificuldade é conseguir achar uma plataforma que dê as condições de a gente. Eu ainda não consegui achar nenhuma. Mandei um e-mail hoje para o pessoal do DeepView, vamos ver se eles me respondem, pedindo para eles colocarem isso aqui como a nossa estratégia aqui no screener deles. Pô, se conseguir fazer isso, irmão, vai ser uma coisa de louco, né? Então aqui, ó, aqui por exemplo, ó, eu já tô, ó, pode ver, quando ele dá o sinal aqui ainda tá embaixo, tá? Aqui ele passa para cima, mas eu tô colado na parte de cima aqui, ó, até que ele vem para cima. Quando ele vem para cima, ele vem para baixo aqui, fazendo fundo nesse aqui. Não é que aqui seja um fundo, é um candle vermelho, pode ver que ele abaixou aqui. E aí ele faz o que? Ele sobe nesse aqui, ó, tá? Nesse aqui eu acho que a gente vai tomar um stop, tá? Esse aqui não deu não. Ó, tá uma entrada bonita, mas como nosso stop é na mínima, né? Ó, como nosso stop é na mínima, o stop de 1, também, pô, stopzinho de 1,22. Então a gente foi estopado. E o que acontece? Ele vem, afunda de novo, tá? E aí ele ergue de novo. Só que aqui eu tomo mais um stop. Bem filho da puta, né, bicho? Ó, e aí ele funda de novo, ó. E aí sim, aí finalmente nesse candle aqui, ó, eu tomei ali 2 ou 3 stops em curto ali, né? Por isso que eu digo a importância de você colocar seu stop bem colocadinho ali, ó, porque o que vai acontecer aqui? A gente tomou 3 stops ali, 2 ou 3 stops na média de 1,5% a 2%. Esse aqui tem 1,80, tá? Olha o quanto que ele subiu. Olha que loucura isso, 20%. Ou seja, você cobriu todo o seu stop. Vamos colocar lá que você pegou 6, 7% somando os 3 stops, na média de 7%, tá? Ele está dando aí 20%, está dando quase 3 vezes já somando os stops de vocês, né? O stop que a gente tomou ali. E foi, pô, tipo, cara, se você diz assim, pô, vou começar a entrar só por esse aqui. Não faz isso.
vou começar a entrar só por esse. Não faz isso. Pega a combinação dos dois, faz a coisa certa, tá? Porque um vai mostrar a força da tendência e o outro vai mostrar os cortes, né? Onde você entra, tá? Os pontos de entrada. A gente está aqui em AM, vamos em API, APEI, American Public Education. Isso aqui é educacional. Olha aqui onde é que eu tenho minha entrada aqui, ó. A minha entrada está aqui, ó. Isso aqui, o ADR com certeza deve ser baixinho, 5,79. Foi lá, pode ver, tá vendo? Quando o ADR é baixo, o que aconteceu? Ele anda vários dias para te dar 20%. Tá? É por isso que a gente quer evitar. Então esse aqui é depois que você fez o outro filtro, antes de entrar na ação, aquilo que eu falei, você vai checar índice, ainda vai checar o ADX, e se você ainda vai checar o ADR, né? Tá? Então, e aqui eu não estou checando nada, só estou mostrando os sinais para vocês entenderem os sinais, tá bom? AQN, vamos lá, Long Power. Onde é que eu tenho entrada? Aqui, ó. Eu tenho entrada aqui, ó. Olha que maravilha, que coisa mais linda, ó. 1,67%. No topo do pavio aqui, se você. Porque eu falo assim aqui no topo, cara, porque você não vai sair a mercado. Você já colocou a sua ordenzinha lá de 2 por 1 pendurada. Aqui foi 3 por 1, tá? Então, e aqui é só para você ter uma ideia que depois que ele pega o embalo, o quanto ele anda se a gente pegou a ação forte. Porque lembra o seguinte, da área nossa azul aqui, ó. Olha só. Olha aqui na área mistureba aqui, ó, como é que ele cai. Quando ele entra aqui, ó, que ele vem aqui, faz a última queda, e aí sim, olha como as minhas médias já envergam para cima aqui, e aqui definitivamente eu já tô, ó, a média mais longa aqui, tá? A média aqui, né? A super longa, a média, olha só como é que ele testa a média, olha aqui. E aí volta para cima e agora é só, tipo assim, não existe amanhã para ele, ó. Não existe amanhã, tá? Onde ele patina um pouquinho foi exatamente aqui nesse topo, que pode ver que ele arranha aqui, tá? Ele faz a brincadeirinha aqui nesse meio aqui e volta a tomar. E nesse meio aqui, o que acontece aqui, ó? A gente teve entrada de novo, ó. Bem aqui, ó, tá vendo? Ó. E bem aqui a gente teve entrada de novo. Deu quanto lá? 1,31%. Deu quanto aqui? 3%, quase 3 por 1, tá? Próxima. A gente está em Aloquinha, QN, Arco Dourados Holding, deve ser coisa de gold, de ouro. Ó, vamos lá, de novo, tá? De novo. Eu tenho o sinal aqui embaixo e já tá lá em cima. Olha aqui, ó. Aqui eu vou ser estopado nesse paviozinho aqui, eu acho, né? Porque eu gosto de deixar eles bem na divisa mesmo, ó. Então, rapaz, é foda quando acontece isso, mas provavelmente ele teria me estopado sim, tá? Ó, vou até botar mais para longe, tá vendo? Eles ficaram exatamente no mesmo nível, fazendo um topo duplo. Beleza, vamos ver quantos de stops eu tomo aqui. Eu vou considerar isso aqui como stop, que muito provavelmente deu stop. A média de 2,40, vamos botar aí 2,5%. E aí em seguida você entra nesse mesmo filho da mãe que te estopou aqui, você entra de novo. Ó, tá? Porque primeiro ele vem para baixo para depois ir para cima. Então não tem. Ó, então aqui você já tem 5% de stop, mas olha lá onde é que ele vai. Ó, 10%. Se puxar um pouquinho, agora já foi. Ele já vai dando, na verdade, toda essa ladainha aqui ele já foi dando 2 vezes. Deixa eu ver se eu tenho uma entrada aqui. Não tenho entrada, a minha entrada é essa entrada longa. Nessa aqui eu acho que o stop fica meio alto. Não, 5,95%. Então aqui o jogo ainda está valendo, tá? E aqui, se você ver, ele vem apontando para cima. Ó, pode ser que você consiga uma entrada aqui com o stop ainda mais curto nesse candle, talvez no próximo candle, tá? Arco, vamos pegar o mais um aqui, ó, Arok. Ó, pode ver que eu estou indo pela lista, tá, gente? Para não dizer que eu estou escolhendo ativo, né? Então eu só joguei o screen lá, joguei na lista, que é o que eu faço todo dia, tá? Todo santo dia eu faço isso. Às vezes eu olho, principalmente eu gosto muito do semanal. Muitas entradas minhas eu faço pelo semanal. Demora um pouquinho mais, mas é mais certo. Ó, 2,35. Às vezes eu olho o semanal dando entrada e vou buscar o ponto de entrada lá no diário para ficar com o stop mais curto. Aqui tem 2,5%, tá? E olha quanto é que ele anda aqui, ó. Claro que você pode sair em qualquer ponto aqui, pelo menos 2 por 1, que é a estratégia. Mas só para você ter uma olhada aqui, ó.
ele deu 35%, né? Eu nem lembro mais quanto é que eu falei aqui, eu acho que foi 2 e pouco. ASC, aqui é shopping, ó, ele cruza aqui, ó, só que aqui eu tô em cima, então aqui eu não tenho entrada. Se eu quiser fazer, se você achar que você tá muito longe aqui, ó, para você tá fazendo a entrada, você espera, senão você toma um stopzinho curto aqui. Vamos ver o tamanho desse stop aqui, eu gosto sempre de olhar, porque aí, tipo, você tem que saber que você vai tomar stop, são 2%. Aí o que ele faz aqui, ó, ele vem aqui de novo, te dá mais, fez igual aquele outro, né, dá 3 stops antes de seguir em frente. Parece até o mesmo ativo esse troço aqui. 2,82%, aí você desistiu porque esse aqui não vai não. E aí quando chega na terceira vez que você não entrou, você tomou 2 stop lá e não insistiu, olha só, 1,5%, olha só, com 33%. Tá? Então você tomou 2, 4, 5,5, vamos botar 6, né? 5 vezes 6, 30 e fez em poucos dias também, pô. Tá? Em poucos dias também, olha só. Olha só, quantos dias? 21 dias. Tá? 5 vezes o capital, o risco, né? Não o seu capital, o risco, tá? Então, basicamente é isso. Eu podia continuar seguindo aqui. Vamos pegar mais um aqui, sei lá. Pode ser. Vamos na lista aqui. ASUS, eu já botei ASUS aqui? Não. Então vamos pegar esse ASO aqui, vamos ver. Ó. Porque parece até ensaiado, né? De tão bonito que tá, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma entrada, tá? Opa, cadê ela? Tá aqui. Aqui nesse candle aqui. Olha isso. Qual é o tamanho do meu stop aqui? 4%. Quanto é que ele deu aqui em cima? 12. Já deu 3 vezes aqui, tá? Lá em cima ele vai dando 18. Vai dando 4. 18 dá 4 vezes. 4 vezes meia, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu pegar qualquer um outro aqui, mas agora só para a gente repassar. BOF. Ó, vamos lá. Então, só revisando. Aqui, ó. Só que aqui está muito longe da média, tá? Mas é só para a gente dar uma revisada aqui, então. Eu espero que o meu... Aqui, por exemplo, está tudo para baixo, não tem entrada nenhuma. Pode ver que, inclusive, ele faz uma linha que a gente vê que ela vai caindo, ó, tá? Em declínio, né? Ó, aqui atrás não. Aqui atrás eu tinha entrada aqui, ó. Tá? Eu tinha entrada aqui, ó. Olha a entradinha aqui. Stopzinho curto. E olha o que ele faz, tá? Então, é basicamente o que a gente vai fazer. A gente vai esperar isso aqui tá para cima. Se esse aqui já, quando ele vira para cima aqui no cruzamento, como esse aqui já está coladaço aqui na parte de cima, a gente vai esperar, ele faz o que eu chamo de fundo, tá? Que na verdade nada mais é do que um candle, porque na verdade o candle vermelho é um fundo, né? Ele vem fazer um fundo, tá? Basicamente isso aqui, e aqui ele virando aqui, ele tem uma entrada aqui, só que eu não faço por quê? Porque eu estou muito longe da média, tá? Então daqui das duas, uma, pode ser que ele toque direto, tá? Ninguém sabe o que ele vai fazer, mas das duas uma, ou ele passa a andar de lado, ou para esperar a média chegar nele, ou ele vem buscar a média para apressar, para depois ir. Então, não tem com tantos ativos como vocês viram aqui, a gente fazendo o BKR. BKR é... não, BKR, só para... olha aqui. Pode ver que eu estou dando preferência, todas as ações ali, elas estão entrando aqui, ó, dentro do estágio 2. Estágio 2 é esse estágio aqui, ó a minha média, como ela curva para cima. Ó, como é que ela sai do flat aqui, ó, como ela vem, estava em linha reta aqui, ó, tá? E a partir daqui, como é que todas elas, ó, como é que elas ganham, tá? Então, se você observar, o que muitos mostram aqui como padrão é essa curvatura aqui, ó, tá? É essa curvatura da xícara com a alça, tá? Cup and handle, tá bom? Ó, e aqui nessa curvatura aqui a gente tem o que aqui? A entrada. Olha isso, né? Então a gente basicamente, aqui nessa estratégia, a gente pegou um pouquinho de Minervini, um pouquinho do Chris, esqueci o sobrenome dele lá, discípulo de O'Neill, né, do livro. A gente pegou um pouquinho de cada coisa e colocamos os nossos sinais, tá?
basicamente isso para simplificar. Porque mercado é simplicidade, cara. Não adianta querer inventar um milhão de coisa matematicamente perfeita, porque não. Mercado deu sinal, você entra. A partir do momento que você consegue manter seu stop curto e deixar seu ganho longo, você tem muito espaço para errar. Você tem muito espaço para errar, tá? Então o que a gente vai observar é exatamente isso, né? Ó, então a gente está observando que aqui, olha só isso aqui. Agora olha aqui como é que isso aqui, ó, ele começa a trabalhar aqui, ó, abaixo da média. Ó, o que a gente está esperando? E aqui também, ó. Olha como é que ele está aqui abaixo da média aqui, ó. Tá. Ó, ah, não, perdão. Ali foi eu que fiz cagada mesmo. Ó, aqui. Porra, mas que merda, cara. É porque eu tô tentando pegar a seta, gente. Ó, deixa eu trocar de cor até. Ó, olha como é que ele sobe, né? A minha linha azul continua acima, tá? Aqui ele está trabalhando abaixo, não tem entrada nenhuma, apesar de lá tá mostrando. Ó, se ele continuar perto da média e chegar amanhã ou depois cruzar para cima, hoje é quinta-feira, então talvez se for amanhã, se não só segunda semana que vem, aí sim, se ele estiver perto da média, aí é uma entrada, stopzinho curto e uma entradinha aqui, tá? Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar, quem tiver dúvida aí, quem tiver já com o Ibu, tiver dúvida, tá? Para colocar a configuração, é só me chamar que eu passo a configuração para vocês. Eu estou fazendo essa aula aberta, né? E depois, no final de semana, eu vou fazer o apanhadão aí, o geralzão, tá? A gente vai dar uma revisada em tudo. Mas é muito importante que vocês coloquem isso no gráfico de vocês, no Ibu. Tá? Os indicadores são exatamente os mesmos. E aí vocês comecem a criar as listas de vocês, como eu já mostrei nas outras aulas, tá? Os filtros, né? E até com ações aleatórias dentro do próprio Ibu, pega qualquer coisa lá e vai, né? Pega várias ações lá e vai fazendo, mas faz pelo menos aquele filtro básico da tendência, entendeu? Porque vocês querem pegar sempre ativos em tendência, obviamente, tá? A gente vai comprar, a gente não quer o negócio caindo, né? Você não vai, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para mostrar aqui. Você não vai pegar o estoque quando ele tiver uma queda abaixo das médias, entendeu? Você quer ver na hora que ele faz a curva aqui, ó, e que ele passa acima da média. É nessa parte aqui que você vai estar procurando a oportunidade de entrada, tá? Ó, é nessa parte aqui. Ele vem aqui, ele embarriga novamente, ele faz isso no decorrer do tempo, ele faz isso várias vezes. E eu já mostrei para vocês para fazer o screener lá pelo Finvias, que é gratuito, ó. Lá pelo Finvias, que é gratuito. Então, basicamente o que ele fez? Ele fez isso aqui, e agora o que ele faz? Olha aqui. É basicamente o mesmo desenho, gente. Basicamente o mesmo pattern, né? O mesmo padrão se repetindo. É basicamente o mesmo padrão se repetindo. Quando você pega um padrãozinho menor, é basicamente isso que ele faz. Ó, é basicamente isso que ele faz. Olha só. Aqui, peraí. Olha aqui. E aí, o que ele faz aqui? Se vocês começarem a observar isso aqui, tá? Aqui ele não vinga. Ó, aqui ele vai para baixo, falha. Quando ele falha, ele faz o que? Ele cai abaixo da média e já começa a fazer fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? Eu vou falar isso em outra aula sobre Down. Não ensinar nada, porque isso vocês já sabem, né, cara? Só que a maneira que o pessoal ensina, eu vou falar de uma vez, cara. Que eu vejo os caras, não tá errado, tipo assim, é uma coisa cunhada, não tem nada de errado, né? Mas é porque às vezes a gente dá muita importância, e isso acontecer comigo, porque você entende que é topos mais altos que os topos anteriores, fundos mais altos que os fundos anteriores. Só que aí isso aqui causa uma confusão, quando você vem aqui e faz isso aqui assim, ó, isso causa uma confusão, porque você não tem um topo mais alto, mas você tem um fundo mais alto. Então o Down, Charles Down, ele não fala de topos mais altos, só que foi cunhado depois, tá? Acabou virando uma verdade, mas foi cunhado depois. Ele, na verdade, ele fala que para cima são fundos mais altos que fundos anteriores. Ele não fala nada em topo, tá? Então, às vezes você tem uma entrada, né? Aí fez aqui, aí quando chega aqui,
que são aquelas pernas complexas, você tem isso aqui e você acha, né, que você está ou indo para baixo ou indo para cima. Não, observa o fundo. Ó, observa o fundo, porque isso aqui vem depois ali, rompe aqui e depois vai lá. E você continua tendo fundos mais altos, tá? É por isso que você tem os triângulos e coisas mais aí, hedges, tá? E para descer a mesma coisa. Quando vai descer, você tem que prestar atenção sempre, tá? Aonde? Ó, no topo mais baixo, que é o que interessa realmente, de verdade. Porque aqui, ó, ele pode vir aqui, fazer isso aqui, ó, né? Antes de fazer o topinho lá embaixo, ele pode ficar aqui, ó, dançando aqui, ó, tá? Para só depois vir fazer o topo. Então, para baixo, você sempre vai pensar em topo mais baixo. Ele não está conseguindo renovar, porque se ele renovar é uma quebra de, ó, comportamento, não é isso? Ele faz a quebra de comportamento para depois fazer a quebra da estrutura, tá? Para depois fazer a quebra de estrutura. Primeiro, antes de tudo, vem a quebra de comportamento. Então é basicamente isso. Agora, quando você afasta aqui, olha o que você vê aqui, ó, tá? Olha só, quando você afasta aqui, o que você vê aqui. Dá para ver nitidamente, cara. Olha só. Dá para ver nitidamente, né? Ó, onde ele sobe e onde ele desce. Olha só o que ele faz aqui. Depois de atingir esse topo aqui. Aqui ele vem atingir o topo basicamente do mesmo nível, né? Ó, já perdendo força aqui, ó. Esse aqui pode ver que está mais alto, tem inclusive uma divergência aqui, ó. Tá? Valeu então, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, bons estudos.